Neste enfoque, o conceito aparelho de Estado relaciona-se com a produção de gestos. Torna-se necessário, pois nem sempre esse conceito recebe o devido entendimento, pois há diferentes ideias quanto à sua natureza. No pensamento rizomático, essa questão do aparelho de Estado é muito importante, porque há muita confusão nessas exposições teóricas que se fala do Estado, do aparelho de Estado, ou então só se fala do Estado. No pensamento rizomático, o aparelho de Estado é apenas um agenciamento concreto que efetua a máquina abstrata de uma sociedade. A gente às vezes pensa que o Estado é tudo. Não. Ele apenas efetua a máquina de uma sociedade. Trata-se de uma máquina de conceitos, enquanto virtuais, ideias, imagens, propósitos, interesses diversos. Pois ela não é o próprio Estado, mas uma máquina abstrata que organiza os enunciados hegemônicos, a ordem estabelecida, as línguas e saberes, as ações e sentimentos conforme, e os segmentos que prevalecem sobre os outros, assegurando a homogeneização dos diferentes segmentos e sua convertibilidade. Essa máquina não depende do Estado, mas sua eficácia depende do Estado que a efetua em um campo social. Então, esse conceito depois vai se rebater também no entendimento do gesto. A máquina abstrata das sociedades disciplinares se encontra hoje em declínio e diz respeito à organização de dispositivos e instituições em que os corpos e as mentes são modelados em espaços confinados, tais como a família, a escola, a fábrica, hospital, prisão, caserna, igreja, entre outros espaços, onde os gestos se caracterizam pela modelagem disciplinar dos corpos, que é uma macropolítica da objetivação, e das mentes, micropolítica da subjetivação. E isso sob o acontecimento concreto, agenciamento concreto do Estado, do aparelho de Estado, que numa época disciplinária previdenciária do bem-estar social, hoje em via de extinção. Máquina abstrata é essa que vem sendo gradualmente substituída pela nova máquina abstrata, não mais de modelagem, mas da modulação e endividamento permanente dos corpos e das mentes nos espaços abertos, espaços de fluxos, máquina abstrata das atuais sociedades de controle, que tem no marketing o seu principal elemento de controle social, estimulando o exponencial consumo, a privatização de bens sociais e a espetacularização da existência, e isso sob a égide dos processos midiáticos das novas tecnologias. A questão que se apresenta diz respeito à cidade das sociedades disciplinares e a relação dessa cidade com o gesto que nelas se produzem. Vale salientar que, em tese, a cidade disciplinar não é propriamente considerada um espaço confinado na modelação de gestos. Entretanto, considerando que no presente evento Corpo Cidade 5, o conceito gesto assume uma especial atenção. A questão do confinamento ou não do espaço público urbano merece o devido aprofundamento. Torna-se importante evidenciar esta questão do confinamento, lembrando que no espaço urbano, a macropolítica do real e do possível no ambiente da dicotomia entre espaço público e espaço privado coexiste com a micropolítica da subjetivação do virtual e do atual, que, por sua vez, evidencia a dicotomia entre consenso e dissenso nos territórios existenciais dos cidadãos em relação às questões e problemas urbanos. Entretanto, fica a questão: a cidade disciplinar funciona como um dispositivo de poder
na modelagem dos corpos e das mentes dos cidadãos, isso na produção de gestos urbanos, no âmbito de um espaço confinado, embora considerado público? Essa é uma pergunta. Então, a questão que se apresenta agora diz respeito aos gestos produzidos tanto nas cidades das sociedades disciplinares, quanto nas atuais sociedades de controle. Entretanto, vale ressaltar que quando se evidencia na cidade disciplinar a modelagem dos gestos, a cidade não é propriamente considerada um espaço confinado, mas a atenção recai sobre o espaço público, que parece não ser considerado espaço confinado. Isso tanto pelo senso comum, quanto pelo senso erudito, pela academia. Todavia, deixa eu beber uma aguinha. Todavia, esquecendo que o espaço público depende de alguns axiomas do capitalismo, ele pode ser considerado, paradoxalmente, um espaço confinado. Basta lembrar o direito de propriedade e o incentivo à competição, que fundamenta a sua axiomática. Quer dizer, esses dois axiomas do capitalismo, quer dizer, não se demonstra porque são verdades evidentes por si mesmo, então é que mantém a propriedade, seja ela a propriedade, digamos, da terra, dos materiais, mas a propriedade intelectual e imaterial dos bens imateriais. Delimitação essa hoje cada vez mais sofisticada, pois além das tradicionais muros, grades, cercas eletrificadas no limite das propriedades, a situação de guarita, de vigilância, associada a um sistema de câmaras e telas, o exemplo de um amplo sistema panóptico digital, tornou-se uma norma geral que visa a segurança e a manutenção dos direitos à propriedade. A hipótese que se levanta nessa apresentação agora considera que nas cidades disciplinares o espaço público pode ser considerado um espaço confinado na modelação dos corpos e das mentes dos cidadãos. Isso, em primeiro lugar, em função do primeiro axioma, em decorrência da predominância de espaços privados em qualquer cidade do mundo capitalista, onde os espaços ditos públicos são delimitados pelas propriedades que as configuram, a exemplo de um confinamento do espaço público. Em segundo lugar, o segundo axioma, em função do espírito de competição, que é interessante o slogan, o importante não é ganhar, mas competir. Dilema que o modo de produção estimula, aliás, exige. Fato esse que inconscientemente promove os gestos dos cidadãos na disputa do solo urbano, tanto em seu uso quanto em sua ocupação. Competição essa é evidente quando se considera a mobilidade dos cidadãos no espaço dito público, onde se constata uma acirrada disputa entre pedestres e motorizados, particularmente motivada por veículos privados que, em grande escala, ocupam um espaço dito público, privatizando em uma conflituosa mobilidade urbana. Embora essa situação de hipotético confinamento ainda continue na sociedade disciplinar de via de extinção, o confinamento nas sociedades de controle é de outra natureza, pois nos espaços abertos, lugar de fluxos do virtual e do atual, prevalece a micropolítica da subjetivação, em sua modulação permanente dos corpos e mentes. Agora, não é modulação, não é modelagem. Isso quer dizer, porque é sempre um espaço, sempre as pessoas estão sendo exigidas, sempre são, não é uma modelagem definitiva, mas são modos, momentos, espaços existenciais de modulação permanente de corpos e mentes.
Isso em decorrência da apropriação dos processos midiáticos das novas tecnologias, que permitem a construção da subjetividade dos cidadãos a serviço do capitalismo informacional. Fato esse que leva o cidadão a permanecer parado frente a uma tela, digitando compulsoriamente, todavia não mais caminhando no espaço real da cidade, mas no espaço virtual planetário. Prática essa que, pela frieza das mensagens que produzidas, foi denominada por um anônimo autor de Inércia Polar. Isso é importante ver essa mudança de paradigma de uma sociedade disciplinar para uma sociedade de controle, embora sobre o capital, só que é um capital não mais industrial, mas pós-industrial, que a gente chama de sociedade de controle. Contudo, o confinamento do espaço público, espaço físico real, privatizado, continua coexistindo. Entretanto, o novo confinamento passa no espaço virtual, que poderia ser caracterizado em função da invisível coleira eletrônica dos processos subjetivos aplicada à grande maioria dos cidadãos. Ao mesmo tempo, vale salientar a presença de um panotismo digital em rede que vigia as atitudes e os gestos nas práticas cotidianas. Outra questão que muito tem a ver com a produção de atitudes e gestos diz respeito à violência gestual urbana relacionado com o conceito de segurança. Isso quando na cidade real, tanto na cidade real quanto na cidade virtual, particularmente em um país como o nosso, marcado por enorme desigualdade social. Tal fato gera preocupações e medo ao cidadão em sua construção subjetiva, individual ou coletiva. Tem-se ciência de que o medo, internalizado na subjetividade dos indivíduos, tem historicamente auxiliado o controle do poder hegemônico em uma formação social, tanto nas sociedades passadas, da soberania, da disciplina que está em extinção, quanto na atual sociedade de controle. Medo gerado pela ampla difusão de atitudes e gestos que expressam a violência, tanto na cidade real quanto na cidade virtual, isso através de processos da informação e comunicação. Ocorrências essas constatadas cotidianamente no real espaço urbano e até mesmo no espaço virtual. Os hackers, terrorismo digital, e que acabam sendo banalizadas e subliminarmente legitimados pela mídia, né? Além dessa atitude e práticas gestuais midiáticas de insegurança, emergem gestos políticos, leis, medidas provisórias exigidas pela máquina abstrata, binária e axiomática, a qual organiza o que se deve enunciar e o que se deve ser realizado. Ou seja, as questões e problemas que passam a ser efetuadas pelo aparelho de Estado implicam atitudes e gestos de resistência de movimentos sociais. No atual momento autoritário que passa o mundo globalizado e particularmente nosso país, onde se constata um retrocesso democrático, são muitas as atitudes ou gestos políticos em manifestações de rua, de movimentos sociais, expressando palavras de ordem e gestos. Isso tanto em manifestações conservadoras, exaltadas maximamente pela mídia, quanto em manifestações de resistência que são minimizadas por ela. O mais grave da atual produção de gestos, em sua dimensão política, pode ser atribuído ao controle social processado através da micropolítica da subjetivação, que evidencia a relação virtual atual. Neste sentido, presenciamos no mundo globalizado um específico processo de colonização digital. Fato esse que também leva a uma colonização gestual, tornando o cidadão refém das práticas digitais e gestuais
que circulam pelo mundo afora, particularmente no universo da arte. Frente a essa grave situação de controle dos processos subjetivos do cidadão e, consequentemente, de seus gestos e atitudes, fato esse que banaliza e justifica o controle e a homogeneização gestual e, portanto, só resta resistir. Todavia, não basta resistir, mas resistir criando. Esse aqui é o problema. A gente fala que é resistência, mas se não criar, não se vai adiante. No atual momento autoritário que passa o mundo globalizado, e particularmente em nosso país, sob a égide de um golpe que configura um retrocesso democrático, são muitas as atitudes e gestos políticos conservadores transmitidos através dos processos midiáticos e que contribuem para a formação de subjetividades plásticas e práticas gestuais conservadoras. Isso é fundamental, porque às vezes a gente esquece que a subjetividade é assim uma coisa interior, mas a gente percebe que ela é construída, e principalmente com as novas tecnologias avançadas, ela passa assim, a formação da subjetividade passa a ser o problema-chave de qualquer entendimento da sociedade. Não é mais a objetividade, seguramente, quer dizer, funciona até certo ponto, mas a subjetividade é praticamente o elemento fundamental hoje que se deve dar a devida importância. É verdade que o processo de descolonização econômica e digital, no atual momento de extremo controle social, pode ser considerado uma utopia. Mas se pensar utopicamente, em momentos tão difíceis como esse que estamos vivendo, torna-se importante. Portanto, deve-se apostar na molecularização revolucionária, ou seja, na micro-revolução de nossas atitudes e gestos. E isso torna-se uma urgente necessidade. Navegar permanentemente no espaço de turbulência do virtual, da existência, sem pouso de chegada, pode ser um objetivo de uma percepção fundamentada no novo paradigma ético, no universo da virtualidade criadora, ou seja, de nossas concepções e práticas gestuais, enquanto atitude ética, e isso na filosofia, na ciência e na arte, visando a emancipação do controle social. Quer dizer, essa ética não somente é uma ética na filosofia, é uma ética na arte e é uma ética na ciência, visando a emancipação do controle social existente. Bom, nesta apresentação, todos devem ter observado que em um momento foi citado um autor, mas apenas conceitos, funções, percepções e afetos, enquanto agenciamentos coletivos sobre o que se está dizendo e o que se está fazendo, e que são, portanto, individuação sem sujeito. Nesse sentido, ficou evidenciado o anonimato, o conceito de anonimato. Tal atitude expressa um entendimento que potencia os agenciamentos coletivos, ações essas que não têm a devida importância no âmbito de novas formas de pensar aqui adotadas. Ser um anônimo consciente, enquanto simples colaborador em uma sociedade que privilegia o eu, o sujeito, não é tarefa fácil, todavia não é impossível. Considerando que essa apresentação segue o exemplo do anônimo pensador do século XXI, citado no início deste texto, a atitude sem dúvida
não consensual nas práticas acadêmicas, os quais necessitam de evidenciar citações e nomes em suas narrativas, pois não há lugar para atitudes conceituais, funcionais, perceptivas e afetivas, se que não sejam, digamos assim, registradas, datadas, etc. O autor desse texto, ao longo dessa apresentação, evitou essa exigência e assumiu também uma atitude igualmente anônima, contrariando, sem dúvida, o senso comum acadêmico, que exige normalmente referência difusas de autores em qualquer narrativa que tenha uma função pedagógica. Vale lembrar que qualquer narrativa filosófica, na criação de um conceito, qualquer narrativa, qualquer nova função científica e tecnológica, qualquer nova percepção e novo afeto na arte, depende de agenciamentos coletivos, que são individuações sem sujeito, ou seja, são saberes, poderes e contra-saberes, poderes da macropolítica da objetivação. Pois a exigência de destacar normalmente filósofos, cientistas e artistas ocorre com muita frequência, particularmente nas práticas acadêmicas. Tal fato leva a evidenciar, e de maneira inconsciente, o primeiro axioma anteriormente referido, a propriedade individual, bem material. Isso no sentido da valorização do sujeito. E, ao mesmo tempo, leva o sujeito a ser estimulado pelo segundo axioma, a competição. Vale ressaltar que ocultas personalidades, consideradas geniais, mito ainda presente, não leva em conta os inúmeros intercessores, inclusive muitos seres anônimos e nômades, que contribuem em relação ao que se diz e ao que se faz. E isso enquanto participantes do agenciamento coletivo e individuação sem sujeito. Eu sempre costumo dizer assim, vocês estão aqui num espaço arquitetônico. Então, de quem é o projeto? O projeto é de professor Diógenes, já falecido há algum tempo. Ah, sim, espelha isso, espelha a modernidade, não tem. E se esquece que tudo que está aqui, tudo, cadeiras, roupas, o que vocês imaginarem, é um produto coletivo, de anônimos. Quem é que tirou da pedra o concreto? Quem transportou as madeiras, as matas, beneficiou a cerâmica que provocou os vidros? O que é isso tudo? Não é o arquiteto, mas evidentemente é uma multidão de anônimos e que geralmente isso se esquece, porque a gente só lembra as palavras-chave, os artistas, os filósofos, os cientistas maiores que definiram. Então, a gente tem de pensar também que nós estamos imersos em um contexto social em que 3/4 da população do mundo é excluída. Bom, eu estava assim, vale salientar que ocultas personalidades consideradas geniais, mito ainda presente, não leva em conta os inúmeros intercessores, inclusive muitos seres anônimos e nômades que contribuíram em relação ao que se diz e o que se faz. E isso enquanto participante de agenciamentos coletivos, individuações sem sujeito propriamente. Por sua vez, os intercessores dos atuais filósofos, cientistas e artistas tiveram também outros intercessores, e esses outros, e isso sem princípio, sem fim, na rede de saberes, poderes criados. Esse processo de interseção e valorização contínua de personalidades referenciais faz esquecer a presença de multidões
3/4 da população mundial, que constitui um denso conjunto de multiplicidade e heterogeneidade de seres humanos, descentrados, periféricos, nômades, anônimos, considerados os deserdados, os excluídos da terra, e que, todavia, ajudaram e continuam ajudando a criar linguagem, não somente arquitetônica, gestual, o que vocês imaginarem do que se faz no mundo atual globalizado. Assumir o anonimato, no atual momento, pode parecer um mero dissenso. Todavia, não é apenas isso, mas trata-se de um novo entendimento, um desejava de vir, outro nos 1000 platôs da existência, sua dimensão social. Por enquanto, uma desejável utopia, sim, embora necessária na sustentável leveza do ser que navega no profundo e vasto oceano da semelhança, lugar do caos e lugar da criação. Portanto, navegar no caos é preciso. As multidões de anônimos e nômades que vagam pelo mundo afora, este texto é a eles dedicado. O autor deixa de assinar esse texto, um anônimo em nome de arquitetos do século XXI. Então, vamos abrir para as perguntas, os comentários.